Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 13 até o verso de número 30. E eu queria compartilhar com você o que está no verso 13 até o verso de número 15, que diz assim: Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Certamente, todo pai sonha de ter filhos abençoados por Jesus. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que não queira a bênção de sobre a vida de seus filhos. Talvez eu esteja falando nesse momento para pais, para mães, avô, avó. E diz a palavra de Deus que as pessoas levavam as crianças até Jesus. Preste atenção nisso. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Leve os seus filhos para Jesus. Quer que seus filhos sejam abençoados? Conduza os seus filhos para que eles estejam perto de Jesus. Existem muitas distrações neste mundo e essas distrações estão impedindo que as crianças estejam perto de Jesus. E diz a Bíblia que os pais estavam levando seus filhos para que Jesus orasse sobre elas. Mas os discípulos, não entendendo a grandeza de investir nas crianças, diz a Bíblia que eles repreendiam aqueles que as traziam. Às vezes nós estamos no ambiente da igreja e aí o choro de uma criança ou a movimentação de uma criança incomoda demais as pessoas. E muita gente reclama porque essas crianças... Mais ou menos o que aconteceu naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente repreendeu os discípulos, dizendo: olha, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçais. Como é que os pais impedem os filhos de vir a Jesus? Vocês impedem os filhos de irem a Jesus quando vocês não levantam cedo domingo de manhã para levar os seus filhos para EBD. Quando vocês dão um mau exemplo, levam os filhos dentro do carro, mandam eles entrar na igreja e vocês voltam para casa. Vocês estão impedindo os seus filhos de vir a Jesus quando vocês não permitem que eles participem de determinados eventos da igreja, porque naquele dia, naquele final de semana, vocês resolveram fazer uma viagem. Vocês estão impedindo seus filhos de vir a Jesus quando tem um musical, por exemplo, e aí outros interesses ocupam o lugar das coisas do reino. Jesus disse para os discípulos: não impeçais. Preste atenção. Quem estava impedindo as crianças de ir a Jesus não eram os incrédulos. Quem estava impedindo as crianças de ir a Jesus não eram os líderes religiosos, fariseus e saduceus. Quem estava impedindo os discípulos de ir a Jesus não era o comércio da época. E aí, se a gente pode pensar nos dias de hoje, quem está impedindo as crianças de ir a Jesus não é a mídia. Quem está impedindo as crianças de ir a Jesus não são as coisas que estão à volta. São discípulos, são pais negligentes, gente que acha que outras coisas são mais importantes. E a palavra de Jesus é: não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são
como elas. Então, antes de ir embora, Jesus pôs as mãos sobre a cabeça das crianças e diz a palavra do Senhor que Jesus as abençoou. Você quer que seus filhos e netos sejam abençoados? Então não impeça os seus filhos de estar na igreja. Não impeça os seus filhos de conhecerem a Jesus. Não impeça os seus filhos de se envolverem nas coisas do reino. Não as impeçais. Esta é a palavra de ordem para Jesus, nesse momento para nós também. Jesus quer abençoar a vida dos seus filhos, Jesus quer abençoar a vida dos seus netos. Então, não seja você um impedimento para que seus filhos e netos estejam na presença de Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, é impressionante que sejam os discípulos, aqueles que deveriam abrir caminho, eram aqueles que estavam criando empecilhos. E ainda hoje, ó Deus, continua acontecendo a mesma coisa. Por isso nós queremos lhe pedir, em nome de Jesus, ajuda-nos, abre os nossos olhos e que, ó Deus, pais e avós sejam instrumentos para levar filhos e netos para a presença de Jesus, a fim de serem abençoados por Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?